sei, tá? Espero que ela tenha sido salva, porque ela é muito importante, a nossa história aqui. E eu já estou te chamando. Aqui estou chamando o Evandro, que é o último convidado, agradecendo o professor Paulo. Obrigada, Ana, Thaís, pela presença. Obrigada, Fernanda, Breno. Aí nós vamos chamar agora o jornalista, que hoje está... Hoje é o dia do jornalista. Fiquei tão feliz que eu convidando o Evandro, porque ele é uma pessoa que eu admiro tanto. E eu vou falar enquanto ele vai entrando, eu vou falar sobre o que ele faz. Ele é jornalista, apresentador de televisão, especialista em beleza, conhecida como o Mago das Misses do Brasil, por ter dirigido o concurso Miss Brasil e ser o profissional que mais venceu títulos nacionais com as agências. Parabéns! Obrigado. E eu quero que... Sou muito grata por tu ter aceitado o convite, eu admiro muito o teu trabalho, já visitou o projeto que eu faço no Presídio, mas também é uma pessoa que faz fora das câmeras, faz muito através das lentes, porque leva informação, às vezes, muitas vezes agora tem sido informações difíceis, bastante difíceis, que a gente vai conversar sobre isso, mas também é uma pessoa que se dedica às minorias que são as maiorias. Obrigada por ter aceitado, Evandro, seja bem-vindo. E me conta, como é que está sendo as tuas semanas? Pois é, primeiro é um prazer estar aqui com você. É uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, você sabe disso. A gente se conheceu num momento também lindo de uma entrevista, né? Lá na cadeia pública, mostrando esse trabalho digno que você faz. Algumas pessoas, você sabe que são difíceis aceitar esse trabalho, né? Mas é um trabalho de ressocialização, de fazer uma reflexão, as pessoas que estão lá, né? Os presos, né? Buscando os erros, né? Para tentar voltar à sociedade sem cometer de novo esses tais erros. Mas eu quero abrir, né, esse nosso papo trazendo um abraço do Fernando Gali, que é meu cunhado, que é o pai da Luísa, da minha sobrinha, que eu amo. O Gali, você sabe que estudou, acho que vocês estudaram juntos, né, inclusive. E ele tem um carinho por você muito grande, assim. E ele disse, olha, mande um abraço para ela. Então, um abraço está aí do meu cunhado. Um beijo, um abraço para a família. E eu sei que tem um baita tio, que ela tem um baita tio também. É verdade. Mas você e um exemplo de vida, viu? Um exemplo. É verdade. Você me fez uma pergunta em relação a como está sendo a minha semana. Está sendo muito difícil. Porque nesse momento de cuidado social, né, de confinamento social, de reclusão, de reflexão, é o momento que eu estou nas ruas, né, junto, né, com os policiais, junto com os médicos, com os enfermeiros, buscando, né, trazendo, por exemplo, a informação na minha área como jornalista e buscando a verdade, que é isso que eu faço diariamente, trazendo o dia a dia do que está acontecendo, sem usar máscaras, sem mostrar uma ilusão na mídia, que a gente vê aí a concorrência, fazendo um sensacionalismo de uma história que às vezes não é a realidade. Como eu trouxe hoje, né, ao vivo, a situação do Hospital Conceição aqui em Porto Alegre, que é referência no tratamento de Covid-19, mostrando como está a emergência, como está o centro de triagem, de acolhimento dessas pessoas sintomáticas, com alguns sintomas da doença, no qual está agora, nesse momento, vazio, né? Com poucas pessoas buscando assim, uma ajuda profissional. Só que eu trouxe uma notícia muito triste, há minutos atrás, antes de eu entrar na live, a primeira profissional de saúde morta, né, do Covid-19, aconteceu agora, minutos atrás, é uma técnica de enfermagem do Hospital Conceição, logo o hospital que eu estava hoje, e ela era técnica de enfermagem de um setor importante que é a emergência, Carmela. Ela entregava as máscaras para as pessoas que buscavam enfim, o tratamento, buscando assim um acolhimento. E ela foi contaminada pelo vírus, não resistiu, 44 anos, e faleceu agora. Então é muito triste. Esse meu trabalho, ao mesmo tempo, é prazeroso, porque eu faço com amor, você me conhece disso, como tudo que eu faço, né? Você acompanhou meu trabalho lá na cadeia pública, e eu vou às ruas, eu vou trazer
eu trago a realidade das vilas, das comunidades, das pessoas que não têm condições, que são pessoas que perderam o emprego, né? Com essa nova regra aí que foi imposta. Obviamente que as pessoas precisam se cuidar. O corona mata, é um vírus que multiplica muito fácil, ele contagia muito rápido. Porém, o que vai fazer com essas pessoas, né? De que forma essas pessoas vão buscar um retorno financeiro? Porque elas não podem sair, elas são proibidas de trabalhar, né? E ganhando R$ 600, os R$ 600 é num piscar de olhos e evapora, né? Elas precisam pagar o aluguel, muitas vezes R$ 150, R$ 200 nas vilas. Elas precisam ter alimentos, elas têm que comprar alimentos, que é caro. E como é que elas vão sobreviver? Né? A gente está trabalhando atrás de campanhas, de ONGs que estão fazendo um trabalho digno, e eu estou trazendo isso para a televisão todos os dias. Mas eu vou te dizer uma coisa, sem medo. Eu vou às ruas, né, com um pensamento tão forte, com Deus no coração, que obviamente que eu tenho os cuidados, eu uso luva, máscaras, enfim, mas eu tenho uma fé muito grande que para fazer esse trabalho, que não vai ter nada que vai me atrapalhar nesse trabalho digno que eu faço dia a dia, Carmela. Eu quero te dar parabéns, porque eu sei que com certeza se eu tenho medo de sair para ir não ter que pagar uma conta num banco, a gente fica meio desesperado, porque tu quer ajudar uma pessoa, um idoso, por exemplo, que está na fila de um banco porque o funcionário não sai dentro da agência e o idoso não sabe fazer o procedimento no caixa eletrônico. Te dá um desespero de ver, né, aquela pessoa, mas também dá um desespero de ver que aquele idoso, ele está sem máscara, ele acha que não vai acontecer nada. Exatamente. E ainda eu falo assim, fica um pouco mais distante de mim. Eu disse, eu vou te ajudar, mas fica mais distante. E dá uma risadinha meio de deboche às vezes, e assim, é grave, né? É uma situação grave. E daí, nesse sentido, eu queria que tu, dentro das entrevistas que tu fez essas últimas semanas, queria que tu comentasse qual é que tu achou assim, mais difícil de fazer, por que tu achou mais difícil, e qual é aquela que mais te marcou positivamente. Bom, eu vou mandar um abraço antes de responder para uma menina ali, Gabi Carvalho. Manda um abraço para mim, Razi. Então tá aí um abraço para você, Gabi. Olha, foram tantas entrevistas que me marcaram, mas uma uma reportagem que eu trouxe, Carmela, que me machucou muito. Eu cheguei em casa abalado, eu abracei a minha mãe, assim, fiquei no lado, sabe? Eu não consigo abraçar muito porque é uma senhora de 80 anos, a gente tem que ter cuidado. Mas foi em relação a um crime de um jovem de 16 anos. Exatamente nesse momento de confinamento social, de reclusão, que as pessoas necessitavam, né, ficar em casa, necessitam ficar em casa. Um garoto de 16 anos. Ele foi assassinado na Zona Sul de Porto Alegre. Acho que vocês acompanharam, acho que você acompanhou isso. E ele foi morto pelos colegas, pelos amigos, né, que ele acolhia dentro de casa, né, que ele jogava um videogame, que ele estudava com esses garotos de 16 e 15 anos. E o pai, o desespero, né, daquele pai relatando a história, porque no momento naquele período da morte, foi numa quarta-feira à noite, e o pai disse, meu filho não sai de casa, né? Fica em casa esse momento de coronavírus para você ficar. E ele sempre foi um garoto que sempre fez o bem. Ele sempre auxiliou os moradores em situação de rua, levando comida, levando roupas, né? É um trabalho social da família. Esse garoto, desde muito novo, fazendo esse trabalho. E ele foi morto, ele foi traído por amigos. Gente, aí eu questionei tudo isso dentro de casa. Será que isso tudo que a gente está passando, essa pandemia, não seria a inveja coletiva, o ódio, o preconceito das pessoas de não aceitarem o outro, de não aceitarem o quanto as pessoas são felizes, né? E aí veio esse vírus absurdo aí para aterrorizar todo mundo. Eu cheguei em casa numa tristeza, você não tem noção. Acabou a minha noite, acabou meu dia, porque é muito triste ver o relato de um pai. E o que mais, eu quero até ouvir de você, que você é uma advogada de renome, quero que você depois... Agora eu vou fazer essa pergunta para você, porque são jovens, tá, que estão recolhidos na fase.
um de 15 e outro de 16 anos. Você conhece a lei, né, do país. Daqui 3 anos eles vão estar soltos e com a ficha limpa, como a gente fala, né? E o que vai acontecer com esses indivíduos psicopatas? A gente pode trabalhar com eles, a ressocialização, mas segundo, né, o delegado que eu conversei, Carmela, um deles já ameaçava a avó, né, com facão. Será que não é da índole da pessoa? Será que não é da índole, né, desses 2 meninos, essa maldade no pensamento? Essa foi a reportagem negativa que me deixou muito triste. Depois eu quero saber a sua opinião. A reportagem positiva, para responder, né, a sua pergunta, foi um trabalho lindo chamado A Moeda do Bem, no Morro da Cruz. São empresários que, unidos, criaram um aplicativo de ajuda coletiva no Morro da Cruz, em outras regiões de comunidade aqui em Porto Alegre, trazendo cestas básicas. Você entra no site www.moeda do Bem e ajudar essas pessoas. E eles levam, né, todo mês, toda semana, numa comunidade, uma cesta básica. E eu tive o prazer de acompanhar essa entrega e me deixou muito feliz, porque eu tenho um carinho muito grande para os moradores do Morro da Cruz. Eles me recebem muito bem no Morro da Cruz, eles me acolhem muito bem. Então, foi a minha felicidade, mas a minha tristeza é saber que esses meninos cometeram esse crime. Eles tiraram a vida de um garoto com um futuro brilhante, né, pela frente. Eles tiraram o chão desse pai, dessa mãe. E eu estava na casa, inclusive, fazendo a reportagem, Carmela, e ouvindo a mãe no quarto dizendo que queria morrer, né? Que ela preferia a morte naquele momento. Como fica isso tudo, né? Você é uma profissional, você faz um trabalho lindo lá dentro da cadeia pública. E essa situação em relação às leis no Brasil, que esses garotos estão presos por um período de 3 anos e vão voltar na maioridade, ter uma vida normal, né? Olha, o que eu posso dizer, assim, do que eu vejo, esses crimes, assim, não é... A gente tem um percentual, agora eu não tenho os dados estatísticos da Vara de Execuções Criminais, mas o grau de homicídios, crimes, assim, bárbaros, chocantes, assim como esse, eles, em relação ao geralzão, digamos assim, não são tantos quanto o comparativo do quadro dos 4, digamos, se fosse a cadeia pública, dos 4.200, porque são a maioria muito relacionada a patrimônio, drogas, e que às vezes acaba levando esse caminho que é muito comum, né, de homicídio, enfim, de desgraça mesmo, de óbito, ou de uma pessoa ficar na cadeira de rodas. Mas assim, a gente não... Eu, dentro do presídio, eu não tenho nenhuma alegria ou felicidade, né, de saber de uma situação como essa, né? Eu repudio qualquer forma de violência. Acredito que a gente tenha que... a gente tem que responsabilizar essas pessoas, a gente tem que ver a direção que vai ser tomada nesse sentido, né, as autoridades. Da parte de advocacia criminal, eu acabo não me envolvendo, porque às vezes sou procurada com isso, porque primeiro não foi a área que eu escolhi atuar como advogada. Então, o que vai acontecer depois... realmente teve ali uma colega falando, olha, eu acho que eles vão ir para outro tipo de sistema, a extensão da medida do processo deles. Eu não sei, mas o que eu posso dizer é que essas pessoas, se elas já vêm de um curso rápido de repetição de práticas de violência, é muito provável que elas durem pouco tempo. Porque aquilo que vai e volta muito rápido. E espiritualmente, se a gente fosse analisar, isso não é... A gente não pode... Eu não posso dizer assim que isso é uma coisa racional. Eu acho que é uma coisa que vem... Se vem... Eu tenho um livro que é... Como é que é o nome do livro? Anatomia da Violência, o nome do livro. Olhei para trás para olhar para te ver. Anatomia da Violência. E esse livro, ele fala sobre a relação do livre-arbítrio ou não com
com a prática dos crimes. Será que a pessoa tem livre-arbítrio? E daí eu fui numa conferência de neurociências em São Paulo, um congresso mundial de neurociências, e eles diziam assim, contou um caso nos Estados Unidos de um marido que traía a mulher e uma vez estuprou, quase errei, uma pessoa, né, uma mulher. E daí descobriram durante o processo dele que ele teria um tumor na cabeça. E daí deram 2 tipos de pena para ele fazer, e uma delas ele tinha que se submeter àquela cirurgia para tirar o tumor, porque poderia estar associado àquela prática que ele vinha fazendo. Ele fez o procedimento e não voltou. Na primeira tentativa ele até seduziu as técnicas lá que estavam atendendo ele. Mas daí, na segunda tentativa que fizeram o tratamento, ele realmente teve êxito e teve a ver, né, com a situação no caso dele. Mas é uma questão muito particular e que hoje as neurociências, ela está relacionada sim à nossa vivência, ao nosso núcleo familiar. Por exemplo, se eu sou abusado desde a infância, eu vou projetar isso. Se eu vejo dentro do meu bairro uma prática de violência, aquilo se naturaliza de tal maneira que eu vou reverberar isso nas minhas atitudes. E, infelizmente, se o Estado ele entra para dentro, não entra com saneamento básico, não faz as políticas essenciais de botar uma creche para uma mãe poder trabalhar, ou dar uma escola que dê um turno integral, que seria o ideal para essa população, a gente sabe que não vai acabar bem. Então, assim, é um conjunto de coisas, assim, acho que a gente na vida, né, tu, nós somos o resultado de uma experiência de vida que vai da família, dos nossos amigos, da nossa formação como intelectual. Então, todas essas referências fazem reverberar as nossas atitudes. E quem não tem essas referências, é muito difícil a gente querer que a pessoa seja uma pessoa amorosa, querer se ela nunca recebeu amor, né? Então, assim, é difícil, é muito difícil. Então, a gente não sabe. Eu não sei qual é a história desses jovens que invejavam talvez esse amor que ele tinha pela vida, pelo próximo, né, desse jovem que faleceu, que realmente causa muita inveja. A gente sabe que tem inveja mesmo, da sensibilidade, da maneira de lidar com os problemas, né? Então, assim, o ser humano ele tem essas características muito relacionadas ao ego. Então, a gente vai ter que... A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acredito muito que o teu trabalho, enquanto jornalista, que hoje é o dia do jornalista, eu fiquei tão feliz de saber que eu estava te entrevistando nesse dia. Obrigado. Porque eu acredito muito no teu trabalho, na importância do empoderamento que tu faz também das mulheres, das pessoas que estão se expondo para concorrer a uma carreira voltada à moda, à beleza, que não é uma coisa fácil também. Os critérios hoje em dia, né, estão mudando. Acho que o mundo está mudando um pouco, né? Está sendo menos preconceituoso, menos, talvez, tendo uma visão mais ampla de padrões de beleza. A gente já vê outros tipos de modelos, né, que eu acho que é muito importante. Na minha época, quando eu era modelo, quando eu tinha 16, 17 anos, eu nunca fui, na época, eu nunca fui um padrão, um biotipo esquelético, muito magro, né? Aquele 60, 90, 60, eu sempre fui fora. Então, eu fiz muito mais comercial. A tua estrutura harmônica é uma mulher mais avantajada, né? Tu é uma mulher esguia, você é alta, você não pode ter 90, 60 e 90. É um desequilíbrio aí em todo o corpo, entendeu? Mas agora é a visão do profissional, eu vou ficar vermelha daqui. É verdade. Eu até quero mandar um beijo para a Ellen, que está assistindo a gente, minha conterrânea, que tem um carinho. Ellen, lindíssima, uma trans belíssima. Mas eu quero falar em relação à lei divina, né? Você falou alguma coisa com a lei do retorno. Eu, quando saio às ruas, né, fazer as minhas reportagens, eu acredito muito quando eu faço, né, reportagens policiais, que eu vejo ali uma família chorando, uma mãe que perdeu o filho em óbito, né, numa briga aí de facções.
eu vejo o quanto uma mãe sofre, porque ela pariu o filho, ela tentou educar da melhor forma possível, e o mundo, né? O mundo deseducou. Então, e eu vejo a tristeza, ela disse, meu Deus, eu criei com tanta dificuldade o filho, eu fiz inúmeras faxinas, eu trabalhei em casa de família, acordava cedo, trabalhava em 5 empregos para poder trazer o melhor para o meu filho está aí, olha o que virou. Está entendendo? E o que eu vou falar, né? O que eu vou dizer naquele momento? Porque eu tenho que ser profissional, eu tenho que cuidar da razão, da emoção, né? Porque no momento eu estou ali trazendo a informação, mas eu sou um ser humano, Carmela, eu sou um ser humano. E eu vejo a tristeza das famílias quando eu trago uma reportagem, uma pessoa está morrendo de fome, eu vou às ruas fazer moradores em situação de rua, tu sabe que está um problema seríssimo. E fazer a entrega, fazendo a entrega numa comunidade. Pessoas, assim, soropositivas, pessoas tuberculosas, você sabe que é a realidade, né? Das pessoas que estão nas ruas, das pessoas que estão nos presídios, boa parte delas já passaram por isso. Então, a gente tem que levar uma palavra de carinho. Essa, eu acho que eu na Terra, né, desde o momento que eu fui criado pela minha família, que eu fui concebido pela minha mãe, eu já vim com esse objetivo de ajudar as pessoas, né? E eu ajudei tantas mulheres na minha vida a se tornarem felizes, bem-sucedidas, mulheres com autoestima elevada, no caso das missas, que eu estou falando isso, né? Então, eu acho que eu ainda tenho um trabalho muito grande pela frente para fazer nas ruas, trazendo a notícia, ajudando as pessoas e sendo digno e ético na minha profissão. No momento que eu fiz uma escolha, né, hoje na minha vida, de ser um repórter, de ir para as comunidades, de trabalhar com a vulnerabilidade, com as pessoas vulneráveis nas ruas, né, dentro dos presídios. Isso você sabe, que eu vou com o coração aberto, eu não tenho medo de nada. Eu nunca tive medo de nada na minha vida. Eu encaro diferente. E é um trabalho que eu gosto de fazer. Eu já me coloquei à disposição de você, né? Mas nós temos que encaixar agora horários para mim seguir esse seu projeto. Exatamente. É direito no cárcere. Quero trabalhar junto com os meninos. Eu morro de saudade dos meninos lá da cadeia pública. São carinhosos demais comigo, eles me acompanham, porque eles têm televisão lá, você sabe disso. Então, eles estão sempre me acompanhando. Eles não têm redes sociais, infelizmente, mas quando eu chego lá, eles me dizem, eu te vi em tal lugar, eu te vi no outro lugar, né? As pessoas trazem a informação da minha vida no dia a dia, né? Então, eu fico muito contente, muito feliz com esse seu trabalho. Você é uma referência aí nesse trabalho social que você faz, né? Ajudando pessoas. E é isso que eu vim na vida, ajudar pessoas. Eu ainda tem muito que fazer, muito que ajudar. E quando eu saio, né, às ruas, eu tento ser mais emoção do que razão, às vezes. É complicadíssimo, viu? Mas eu quero te parabenizar, dizer para mim que é uma honra mesmo poder estar fazendo nesse dia, especialmente, porque tu merece esse reconhecimento. Acho que tu está tendo por um espaço importante. Infelizmente, a gente sabe que as notícias não são positivas, né? As pautas de matérias têm sido bem complexas. Tem que ter, às vezes, eu acho que tu tem um psicológico muito forte para lidar. E eu tô orando quando tu tá lá na rua, porque eu sei que, e por todos os profissionais que estão expostos, porque a gente sabe que é uma importância levar informação, comunicar, né, de uma maneira, evitar essa propagação de fake news, como a gente vê na internet, nos WhatsApp, e dizer para ti, conta sempre comigo, a gente vai estar esperando passar esse momento, e as dicas de beleza são sempre bem-vindas. Depois, um dia, a gente faz uma live só sobre empoderamento. Né? Eu acho que a gente tem que... Não, porque tu é o homem mais... Esse quadro atrás de ti mostra o empoderamento da pessoa. Eu estou no meu quarto, no meu espaço, aqui é a minha cama, eu estou sentado exatamente na minha cama, e aqui Quem é que fez essa foto? Olha só, eu não estou nu ali, mas estou assim, semi, estão vendo? Tá lindo, né? Lindo, mas parabéns. Olha, Carmela, eu quero falar em público isso, eu quero finalizar trazendo, colocando a minha imagem pública à disposição de você. Você sabe que a gente conheceu, né? A gente se conheceu há poucos meses, né? Mas eu tenho a impressão que a gente já se conhece de outras vidas.
Todo mundo sabe que eu sou espírita, eu estudo espiritismo, mais de 30 anos, eu já venho de uma família espírita, então eu acredito muito assim na energia das pessoas. E eu consigo sentir quando a pessoa está próxima de mim o quão a pessoa tem uma energia boa ou não. E você é uma mulher, não é porque nós estamos aqui conversando publicamente, mas você é dona de uma energia maravilhosa. Então, eu me coloco à disposição de você. Eu quero voltar à cadeia pública com os meninos, podendo palestrar, falar assim de um trabalho social, de ressocialização, de conscientização, né? Das pessoas enxergarem através da alma os erros. E eu acho que isso que a gente tem que fazer, poder ajudar as pessoas. Se as pessoas não querem caminhar, né, num destino correto, a escolha é livre. As pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que quiser da sua vida. Mas a gente tem que, pelo menos, orientar, né? Oportunizar, né? Caminho, oportunizar. É exatamente isso. Eu me coloco à disposição. Não esqueça. Obrigada, Evandro. O tempo passou bem rápido, era para a gente falar 15 minutos, a gente falou quase meia hora, mas eu quero dizer que foi uma meia hora que voou e que tu tem um bom descanso, que eu sei que tu tem uma agenda corrida. Parabéns pelo trabalho, conta comigo. Obrigado. E tu mora no meu coração, tá? Você também, tá? Um beijo enorme. Beijo no Galho, na família toda, na sobrinha. Na tua mãe, tá? Obrigado. Na tua mãe, que eu sei que ela é super delicada e dedicada nesse filho. E com certeza o resultado tá aí, né? Obrigado. Obrigada, então beijo, bom descanso aí. Fica com Deus. Tchau, fica com Deus. Tchau. Obrigado. Gente, esse foi então Conversas com Afetos. Agradeço muito a participação de vocês, dos meus convidados, que foram o professor Hélio Gustavo Alves, professora e desembargadora Carmen Gonzalez, do Tribunal Regional do Trabalho, também o professor Paulo Ricardo Soliani. Eu encerrei com essa pessoa doce aí do jornalismo, que hoje é colega também de jornalismo, né? Ele lá na Band, eu tenho o jornal Estado de Direito. Espero que vocês tenham gostado. A live vai estar disponível no YouTube. Para quem chegou agora, a gente está encerrando, mas amanhã a gente tem mais às 21 horas. Beijo, obrigada pela presença.